Fala pessoal, tô aqui novamente, quero comentar um pouco sobre a notícia que acabou de sair, né? Que o Jay Rodrigues está de volta ao Burnley. Né, o Jay Rodrigues foi um jogador que se destacou com a camisa do Burnley, principalmente ali no período pré-Copa do Mundo, temporada 13 e 14. Ele teve uma grande temporada e viveu um ótimo momento com a camisa do Burnley naquele ano, né? Também ao lado do Danny Ings naquela época, formava uma bela dupla de ataque naquele momento, só que ambos sofreram com lesões, né? O Danny Ings também, e principalmente o Jay Rodrigues, que dependia muito dessa questão física, né? Era um jogador de velocidade, esse atacante fazia essa dupla de ataque como esse jogador de mais velocidade da dupla, de colocar a bola na frente, em diversos momentos usar a força física para conseguir deslocar o marcador, enfim. Mal comparando, a gente pode dizer que ele seria o Fernando Torres sem grife, assim, né? O Fernando Torres de mais baixo nível, né? Que também era um jogador que dependia do físico, né? Muito mais técnico que o Jay Rodrigues, né? Não tem comparação também. Mas um jogador que dependia da força física, da explosão e da velocidade, que após muitas lesões, assim como o Jay Rodrigues, perde a confiança e nunca mais consegue retomar o melhor nível. O Jay Rodrigues, a carreira do Jay Rodrigues é muito assim, né? Depois ele vai ao Southampton, né? Depois ele retorna ele vai ao West Bromwich em 17 e 18. Passagem pelo West Bromwich na Premier League foi um pouco apagada, até chegou a se destacar na segunda divisão pelo West Bromwich, fazendo em alguns momentos uma dupla de ataque com o Dwight Gale, né? Em alguns momentos jogando como mais um atacante pelo lado direito, às vezes até como um ponta pela direita na formação, né, do papel, sendo o Dwight Gale essa referência. Às vezes ele jogando como essa referência do Dwight Gale jogando aberto pelo lado esquerdo, né? Ou às vezes ele jogando pelo lado direito, Harvey Barnes pelo lado esquerdo e o Dwight Gale jogando como essa referência, enfim. Ele ocupou algumas funções nesse ataque do West Bromwich na temporada 18-19 jogando na segunda divisão. Até fez uma segunda divisão interessante, né? Alguns jogos importantes. Eu destaco o jogo contra o Aston Villa, que ele mandou muito bem, né? Se não me engano foi em fevereiro ou março de 2019. Enfim, e eles chegam ao Burnley, né? Retornam ao Burnley, que é um time que tem muita dificuldade de disputar contratação no mercado, justamente porque é um time de menor investimento quando comparado aos times da mesma faixa de tabela ali do Burnley, né? Por exemplo, Brighton, Newcastle, né? O Burnley tem um investimento abaixo das equipes, né? Que em diversos momentos conseguem contratar jogadores de outras ligas, né? Jogadores de times de meio de tabela que se destacam em outras ligas. O Burnley não tem essa capacidade. Então isso dificulta um pouquinho o preenchimento desse elenco. E na minha opinião o Sandás tira realmente água de pedra, né? Tira leite de pedra. Porque é um elenco mais limitado se você compara com os outros times daquela faixa de tabela do Burnley, né? Até que para a posição de atacante, o Burnley de certa forma está bem servido, né? Harvey Barnes e Chris Wood funcionam muito bem nesse esquema de jogo de ligação direta, de força física, de ganhar a bola no alto. E ainda tem o Peter Crouch, ou seja, tem 3 homens de frente, 3 homens de ataque com as características não muito diferentes, né? Talvez o Harvey Barnes seja esse cara mais técnico e que consiga às vezes dar um passe melhor para o Chris Wood, né? Conseguir talvez ali descolar um drible meio duro para encontrar um espaço, enfim, mas não chega a ser um primor de técnica, né? Acho que o Jay Rodrigues pode acrescentar muito nesse time do Burnley para dar uma opção de mais velocidade a esse ataque. Por mais que ainda não tenha mais o vigor físico que tinha em temporadas anteriores, pode ser uma alternativa interessante, um jogador um pouco diferente para ocupar essa faixa de campo do Burnley, né? O Dwight McNeil, um jogador, um meia pela esquerda, de muito talento, muita boa técnica, muito bom passe, foi um dos grandes pontos positivos do Burnley nessa temporada. É um jogador que pode muito evoluir, até duvido que consiga permanecer no Burnley por mais tempo. Um jogador interessante, né? Acho que pode ser render bons frutos ainda para o Burnley, pelo menos nessa temporada de 19-20. Acho que talvez para a temporada 2021, se ele conseguir manter o ritmo que conseguiu em 18-19 para a temporada 19-20, se a gente pensa em 2020-21, acho que ele não permanece mais no Burnley, né? Até porque é muito difícil para a realidade do Burnley segurar um jogador como o Dwight McNeil. Mas enfim, acho muito interessante esse retorno do Jay Rodrigues ao Burnley. É uma alternativa muito interessante, uma dupla de ataque que funcionou muito bem nesse esquema de jogo, né? Nesse estilo de jogo mais rústico, de mais força física. O Jay Rodrigues pode permitir uma alternativa de velocidade a esse ataque do Burnley, né? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.